Fala pessoal, e a primeira semana pós-eleições finalmente foi encerrada, uma semana que teve inclusive um feriado aí no meio, né, para apimentar mais as coisas. E apesar da volta do PT ao comando da nação, o dólar caiu, a bolsa subiu, contrariando aí boa parte das expectativas, especialmente do mercado financeiro, né? Mas a gente chega lá. Vamos começar primeiro pelo noticiário corporativo. Eu trouxe duas notícias para vocês, uma internacional e outra aqui do cenário local. Começando lá fora, então, com o Twitter. Quem não teve uma boa semana, uma boa sexta-feira, foram os funcionários do Twitter que começaram o dia hoje com o seguinte e-mail nas suas caixas postais. Eu até anotei aqui. O e-mail dizia o seguinte: hoje é seu último dia de trabalho na empresa. Seu Elon Musk começou a varrer os funcionários do Twitter. Estima-se que cerca de 3.700 funcionários foram demitidos nessa semana, o que corresponde a basicamente a metade dos funcionários do Twitter. A companhia vinha realmente passando por um momento complicado, porque teve uma diminuição bem significativa nos seus anunciantes e o Elon Musk está tentando aí equilibrar as contas. E a outra notícia corporativa, aí já atende aqui o nosso cenário local, que é a Petrobras, né? Que o seu conselho de administração, na quinta-feira, vulgo ontem, anunciou lá o pagamento de dividendos de R$ 3,34 por ação, com pagamento em dezembro e janeiro, mas hoje o TCU, que é um órgão ligado ao Legislativo, disse que a coisa não é bem assim, mandou suspender o pagamento desses dividendos, porque na visão do ministro do Tribunal de Contas da União, esse dividendo será pago, né, com dinheiro em caixa, mas esse dinheiro seria provisionado já para o próximo governo, para a próxima administração e não para essa. Então, ao longo da semana que vem, uma questão importante para a gente observar aí como é que vai se desenrolar essa história, quem tem razão nessa história, e se é o Conselho de Administração da Petrobras ou o Tribunal de Contas da União, mas o que já é certo dizer é que isso com certeza não ajuda e não ajuda em nada. Os mercados acabaram de fechar, então até vamos ver como é que fechou a Petrobras, mas ela estava caindo mais de 5% agora no fechamento dos mercados. Ela fechou em queda de 5,51%. Então um detalhe bem interessante para a gente ficar de olho a partir da semana que vem, não apenas quem recebe, quem já está posicionado, né, e vai receber os dividendos, mas também quem está pensando em entrar comprado nesse ativo. Vamos falar um pouquinho de cenário lá fora. Hoje a gente teve a divulgação do Payroll, né, que é o relatório mais importante aí de emprego nos Estados Unidos. Ele não mexeu muito com as perspectivas, não, porque ao passo em que ele mostrou um aumento do desemprego, ele também anunciou um aumento na criação de novas vagas de emprego. Então as coisas ficaram mais ou menos equilibradas. A previsão mais majoritária do mercado é por uma nova alta então de 50 pontos base na última reunião do Federal Reserve no mês que vem, em dezembro, e para o ano que vem, primeiro trimestre de 2023, se trabalha ainda com aquela taxa lá entre aproximadamente 5,1%. Comentamos na semana passada, né, que isso é taxa que a gente não via há muitas décadas nos Estados Unidos, né? E o que vem chamando a atenção na Bolsa Americana, que hoje fechou em alta, mas vinha de 4 quedas consecutivas, é a volatilidade. Tá? A gente tem que estar com níveis de vol vistas em 2008, mas acima de tudo em 1933, quando do auge lá do período da Grande Depressão. Então é muita vol para o mercado norte-americano, e o dólar perdeu força ante todas as cestas aí de moedas pares nessa semana, o que explica também o bom desempenho do real, né? Muita gente se perguntando se é o efeito Lula. Acho que é um pouco precipitada essa análise, tá? A gente tem que comparar sempre com outras moedas também, e em relação a outras moedas o dólar igualmente cedeu na semana, tá? Nessa semana a moeda recuou 4,49%, o dólar à vista hoje fechou em R$ 5,06, fazia tempo, né, que a gente não viu o dólar próximo dos R$ 5,00. Já vamos fazer o serviço completo. Então, em Wall Street, o Dow Jones avançou 1,26%, o S&P 500 teve alta de 1,36% e o índice Nasdaq subiu 1,28%. Lembrando que hoje os papéis, os principais mercados asiáticos também engataram uma alta firme, especialmente por conta da China, que começou a flexibilizar lá a sua política de Covid-0, especialmente no que tange às companhias aéreas.
então está mais flexibilizada a entrada de viajantes para a China e com isso o minério respondeu bem, petróleo também. Vamos pegar o petróleo aqui, hoje uma alta de 4,12%, o Brent a 98 dólares e 57 centavos. Na semana o Brent subiu 5% e o nosso Ibovespa então fechou mais uma sessão em alta de 1,08%, dessa vez fechamos aí nos 118.155 pontos. O volume financeiro hoje foi bastante interessante, 44,9 bilhões de reais, e na semana o índice subiu 3,16%. O que é interessante a gente já deixar aí no radar para a semana que vem, a inflação nos Estados Unidos, que sai na quinta-feira, e o nosso terceiro turno, que não termina nunca, né? Agora citando aqui o antagonista como fonte, Jair Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e espera a entrega do relatório de auditoria do Ministério da Defesa na segunda-feira, dia 7. Tá? Então se espera aí um relatório das Forças Armadas que possivelmente possam apontar aí algumas irregularidades. Já se tem um movimento nas estradas nessa sexta-feira, muito mais contido, é verdade, mas algumas movimentações, especialmente no Mato Grosso, de caminhoneiros indo para frente dos quartéis. Então talvez a gente tenha mais uma semana ainda de conflitos aí pelas estradas do Brasil. É claro que isso nunca é bom, né, para o país, para a imagem do Brasil, mas é o que a casa oferece, né? E em paralelo a transição de governo já começou a acontecer, encabeçada pelo Geraldo Alckmin, e na semana que vem a gente deve ter uma definição para ver como o próximo governo vai tratar do orçamento, né? Que o orçamento não está fechado, não está bem claro de onde vai sair o dinheiro, o que pode entrar como despesa, o que pode não entrar, o que fica dentro do teto, o que fica fora do teto. Está se falando já em PEC, né? Uma PEC de transição, mas ainda precisa ser discutida qual a melhor alternativa para fechar o orçamento para 2023. E é claro que a gente vai acompanhar tudo isso juntos, né? Através do nosso canal lá no Telegram da Central do Investidor, também aqui pelas nossas redes sociais, lá no Spotify, no nosso Morning Galo, e eu conto com vocês para a semana que vem a gente dar sequência aí, né, nessa observação de mercado, e possivelmente na semana que vem, na quinta-feira, eu gostaria de fazer uma conversa com todos vocês. A gente vai chamar mais alguém também da Esperato, mais da área de investimentos, para a gente conversar sobre o futuro do Brasil, o futuro da nossa economia. A gente queria fazer nessa semana, mas uma semana muito turbulenta, a gente prefere deixar a poeira baixar um pouco, mas na semana que vem a gente conversa com vocês, então, para falar um pouco mais sobre esse ano de 2023, que parece até que já começou, né? No mais era isso, a todos um bom final de semana, cuidem-se bem e até a próxima. Tchau!